Olá, como vai? Eu sou Lauro Numeral e está começando mais um Jornal Numeral. E para começar, vamos às manchetes de hoje. Vamos conhecer os números naturais, saber quais são e de que forma nós os utilizamos no dia a dia. Esses números são infinitos. Não existe limite para essa contagem. Nós sabemos também que os números possuem uma associação representativa. Conheceremos também o conceito de base numérica. Produzimos uma matéria interessante sobre as bases numéricas que usamos e nem nos damos conta. Você sabe por que usamos expressões como meio, 1/4, 1/8? Fomos atrás e descobrimos por que usamos frações. Usamos frações para representar resultados de divisões, inclusive em receitas. Nós, seres humanos, sempre buscamos inovações, não é mesmo? Criamos estruturas de linguagem, sistemas de numeração, ferramentas e, pasmem, criamos uma máquina exclusiva dessa emissora, que atravessa o tempo e o espaço. É o nosso segredo guardado a 7 chaves. E por falar nisso, Odemar, onde você está agora, hein? Olá, Lauro. Estou aqui nesse lindo parque para falar que dentre as principais criações do homem no que diz respeito aos números, está o conceito de base numérica. Lá vem você, hein, Odemar? Conceito de base numérica. O que isso quer dizer? Antes de responder a sua pergunta, vamos observar essas crianças que estão aqui ao meu lado, dividindo balas entre si para ver o que podemos aprender a esse respeito. Vamos conversar com esta moça, que parece ser a professora delas, para entender, de fato, o que está acontecendo. Olá, era muita bala para ir de uma em uma? Sim. Ao perceber que o número de balas era muito grande para distribuir uma por uma, a criança começa a distribuir uma mão por uma mão. Ah, mas, puxa, a ideia é bastante simples, não é não? É, e acredite, é de ideias simples que muitos conceitos matemáticos foram sendo construídos. Nós dizemos que a criança mudou de base. No início a base era 1, depois a base passou a ser uma mão. Mas, Odemar, qual é a base do nosso sistema de numeração? A gente só precisa de 10 símbolos para representar todos os números. Pois então, a base de nosso sistema é decimal. Sistema decimal. Isso, mas a gente também usa outras bases. Ah, como assim? Bem, olha, eu sempre digo para os meus alunos observarem a duração de um dia. 0 hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 23 horas. Um dia e assim por diante. Ou seja, a base utilizada é 24, pois a cada 24 horas nós temos um dia. Outro exemplo é quando nós contamos os minutos. A base é 60, pois a cada hora temos 60 minutos e a cada minuto tem 60 segundos. Mas que interessante! Pois é, muitos povos utilizaram bases diferentes da base 10. Os maias, por exemplo, como eles precisavam de 20 símbolos para representar seus números, dizemos que a base do sistema maia é 20. E o sistema babilônico tinha a base 60, ou seja, eles precisavam usar 60 símbolos. Mas então, por que nós usamos o sistema decimal? Porque esse sistema acabou sendo adotado quase que universalmente. Mas isso não significa que ele seja melhor. Na verdade, se nós utilizássemos o sistema de base 60, também teríamos vantagens, já que o número 60 tem mais divisores que o número 10. Enquanto o 10 tem apenas os números 1, 2, 5 e 10, o número 60 tem como divisores 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. E isso nos daria várias vantagens na aritmética. Por outro lado, nós precisaríamos decorar 60 símbolos em vez de apenas 10 no nosso sistema. É, aí fica difícil, hein? Sabe de uma coisa? Acho que eu prefiro o sistema decimal mesmo, né? Então, prosseguindo. Odemar, como você já falou, nós ainda usamos diferentes bases no nosso dia a dia. Mas você pode mostrar mais algum exemplo? Ora, Lauro, é por isso que vamos entrevistar agora nosso amigo Hélio, aqui, que entende tudo de computadores.
Hélio, você trabalha com um sistema bastante peculiar, não é? É isso mesmo. Para programar o computador, nós usamos uma série de informações que acabam sendo informadas ao computador por uma sequência de zeros e uns. Cada um desses zeros ou uns é um bit. Uma série de 8 bits é 1 byte. Então, imagine agora um computador que tem um disco rígido de 160 gigabytes. Isso quer dizer que ele pode armazenar em torno de 160 bilhões de bytes. Certo, mas o que significa uma base numérica e como a gente pode entender melhor outra base, diferente da decimal? Lauro, eu vou ter que voltar pro parque, né? Não abusa, né? Quando nós escrevemos 1234, podemos representar esse mesmo número com potências de 10, dado que nosso sistema é decimal. Da seguinte forma, 1234 é igual a 1 vezes 10 ao cubo, mais 2 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10 à primeira potência, mais 4 vezes 10 elevado a zero. Que interessante, não é? Já no número representado no sistema binário, só podemos usar os símbolos 0 e 1, como 10, 10, 10, 10. Quer saber quanto vale este número no nosso sistema? Vamos lá. 10, 10, 10, 10 é igual a 1 vezes 2 elevado à sétima potência, mais 0 vezes 2 à sexta, mais 1 vezes 2 à quinta, mais 0 vezes 2 à quarta, mais 1 vezes 2 ao cubo, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a zero, que é igual a 170. Então, este número representa no sistema decimal o número 128 mais 32 mais 8 mais 2 igual a 170. 170. Por incrível que pareça, poderíamos representar qualquer número com apenas esses dois símbolos. É com você, Lauro. Os números naturais servem para contar e ordenar objetos ou coisas. Fácil, né? É isso aí, Lauro. E olha só o que eu aprendi. Esses números são infinitos. Não existe limite para essa contagem. Nós sabemos também que os números possuem uma associação representativa. O número 2 representa 2 objetos ou 2 elementos contados. O número 3 representa 3 e assim por diante. Bom, e agora chegou a hora mais gostosa do nosso jornal. Aqui tá um friozinho e nada melhor do que uma receita daquelas, não é mesmo? E você, alguma vez já preparou uma receita? Tem sempre meia xícara disso, um quarto de xícara daquilo. É com você, Odemar. Lauro, como você comentou, usamos frações para representar resultados de divisões, inclusive em receitas. Temos aqui um copo de medidas e com ele podemos medir várias coisas. Meia xícara de açúcar, 1/4 de xícara de trigo, olha, tem até 3/4 de copo d'água. E você sabia, Lauro, que na música também utilizamos a fração? Como assim? Na música também? Veja, existe no início da pauta uma fração. O denominador indica a divisão de uma semibreve para termos a unidade de tempo. O numerador indica quantos tempos teremos em cada compasso. Obrigado, Odemar. E agora vamos ver a previsão do tempo. Odemar, vamos precisar de muitos casacos? Lauro, é preciso se preparar, mas somente em algumas regiões. No norte, nordeste e centro-oeste, a temperatura média será de 30 graus. Quente. Bem quente. O frio mesmo vai pegar o pessoal da região sul. No Rio Grande do Sul, por exemplo, estão previstas temperaturas de até 2 graus negativos. Mas o que são números negativos? Odemar, cadê você? Eu estou aqui na China, Lauro. Esses números são usados quando não precisamos nos referir a quantidades menores que o zero. É assim que alguns prédios sinalizam os andares de garagem que ficam abaixo do andar térreo. E também é como o banco mostra no extrato o quanto saiu de dinheiro de uma conta, os débitos, né? Tá tudo vermelho aqui, sabe? Odemar, não é só o seu não, viu? O meu tá cheio de número com um sinal de menos na frente. Mas você sabia que os chineses não aceitavam muito bem esses números?
É isso mesmo, Lauro. Viajando pela China, conheci um senhor que me mostrou como os números negativos são usados. Olá. Então, como vocês fazem? Produção? Produção? Esse é um microfone errado. Traz o da tradução simultânea. Obrigado. Olá! Agora sim. Então, como os chineses fazem para representar os números negativos? Aqui usamos barrinhas. As barrinhas vermelhas significam os números positivos. As barrinhas pretas representam os números negativos. Se tem 5 barrinhas vermelhas e 7 barrinhas pretas, significa que a gente tem menos 2 barrinhas vermelhas. Ok, mas esses números sempre foram utilizados? Conversamos aqui com o Geraldo, que é historiador. Não pensem que os chineses operavam facilmente com os números negativos como nós fazemos hoje. Eles não admitiam a ideia de que um número negativo fosse a solução de uma equação. Como assim? Por exemplo, a equação x mais 5 é igual a 2. Para eles não tinha solução. Atualmente nós resolvemos essa equação sem problemas, considerando o resultado como menos 3, pois sabemos que ao somarmos menos 3 com 5 obteremos 2. Mais tarde, os matemáticos indianos, ao tentarem resolver equações do segundo grau, também se depararam com a necessidade de trabalhar com números negativos. Os números negativos aparecem também no século XVI por questões comerciais, possivelmente em situações representando retiradas de objetos de estoques. Por exemplo, imagine um estoque com 500 peças. Podemos registrar a venda de 60 dessas peças utilizando a representação menos 60. Quando o vendedor repõe essas peças, poderá representar mais 60 e assim por diante. Mas e como a gente chama esses números? Tem algum conjunto como os outros têm? Atualmente, os matemáticos chamam o conjunto de números como menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, de conjunto dos números inteiros. Obrigado, Geraldo. É com você, Lauro. Olha só, muito interessante, hein? Gostei, nosso repórter está de parabéns mais uma vez. Mas agora chegamos ao final de mais um Jornal Numeral. Obrigado pela audiência e espero você no próximo jornal. Tchau, até lá!